Olá, que bom falar com você. Tudo em paz? Espero que sim, cada dia melhor e melhor. O programa de hoje está muito inspirador. Vamos falar sobre a autoajuda, sobre livros, sobre mudança de vida, caminhos para o sucesso e muitas dicas para você viver melhor. Vamos então ao nosso Papo Cabeça. Nos últimos anos, a autoajuda tem ocupado um espaço cada vez maior no cotidiano das pessoas. Mas afinal, a autoajuda funciona? A meu ver, funciona sim, desde que alguns detalhes importantes sejam observados. Hoje, eu vou conversar com um consultor literário com o maior número de autores do mundo. Ele vai nos mostrar como podemos nos beneficiar dos livros de autoajuda e como ela realmente funciona. Antes de apresentar o nosso convidado muito especial, vamos analisar primeiro a expressão autoajuda. Auto, com U, quer dizer por si mesmo, para si mesmo. Ajuda é fazer algo por alguém, agir em benefício de alguém. Portanto, autoajuda é agir em seu próprio benefício, fazer algo para si mesmo. O que autores e professores de autoajuda fazem é ensiná-lo a conduzir sua própria vida, nisso incluindo sua profissão e seus relacionamentos. Cada autor tem um estilo próprio que atende às necessidades dos seus leitores. E quem entende da necessidade dos leitores é esse grande amigo, James McSeel, que vive na Inglaterra e apoia autores do mundo inteiro, sendo o único no planeta capaz de realizar seu trabalho em 3 línguas diferentes: inglês, português e espanhol. E eu tenho a honra de ter James McSeel como meu consultor literário desde 2009, um grande professor que tem me ensinado como encantar meus leitores e aprendo muito mais com ele. Só depois de conhecê-lo e também as suas ideias, você vai entender essa minha admiração por ele. James, obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado por me convidarem. Para Claro, mim é um prazer, é uma honra. Né? Muito obrigada por estar aqui. Você está no Brasil dando cursos, né, James? Sim, eu cheguei ao Brasil de Lisboa no dia 2 de abril. Então, deste ano, eu estou ficando 2 meses corridos no Brasil. Então, eu cheguei dei cursos em Santa Catarina, na Universidade de Itajaí, Camboriú, depois voltei a Porto Alegre, uma curta estadia em Montevidéu. Depois de Montevidéu, Canela, para um curso sobre literatura infantil, treinamento, o que a gente chama de retiros, né? Para autores de literatura infantil. E de Canela, um dia depois, eu já estava aqui em São Paulo para um retiro, o que a gente chama de maratona. Tá? São tantos nomes. Uma maratona para autores de ficção e de autodesenvolvimento romanceando. Voltei ao Sul e ontem já estava de novo a São Paulo. Para mais cursos agora, esse final de semana. Exatamente. Amanhã e depois eu tenho o que a gente chama de W3, que é o write-in em inglês, ou seja, onde os autores se reúnem para se desenvolverem nesta área. Já vai ser o que a gente chama de 3, porque é o número 3, ou seja, o 3º nível de desenvolvimento do meu grupo de autores. E no sábado eu vou estar ministrando um dia inteiro de palestras para autores profissionais. Aí sim, o que a gente chama de eventos privados, aquele que não tem site, não tem nada, então aí é o fulano que convida o Beltrano. É o boca a boca. É o boca a boca, então são só autores convidados, que vai ser uma coisa muito interessante. E eu estarei lá. Já tiraste da minha boca as palavras. Uhum. Então, James, você tem uma vida assim extremamente movimentada e eu sei que é desde a sua infância. Então, conte pra gente um pouco a sua história. Onde você nasceu? Exatamente. Eu nasci no sul do Brasil e eu tive a sorte de nascer muito próximo do que se chamava naquela época colônia inglesa. Então, daí começou toda o enredo da minha vida, o entrelaçamento da minha vida com o Reino Unido. E logo depois, por circunstâncias familiares, né, eu fui para o Reino Unido e
Fiquei entre o Reino Unido e o Brasil. A universidade, eu voltei para onde eu nasci. Então, eu fiz a universidade no Brasil, o que foi ótimo, isso preserva a língua. Isso. Sem dúvida, né? Se bem que desde que nós nos conhecemos, o meu português melhorou muito. Melhorou, vale é dizer, verdade. Melhorou muito. Tá? Até mesmo os slides da minha palestra também melhoraram muito. Tá? E eu, logo depois da universidade, eu comecei a trabalhar com, na época, Collins, que era uma editora ligada à Universidade de Birmingham, e nós trabalhávamos o que se chamava do Collins Cobuild. Pela primeira vez na história humana, nós estávamos usando computação para fazer análise linguística. Então, criaram-se programas como o Concordance e outras coisas mais, que podíamos pela primeira vez analisar textos e ver como, digamos, um autor usava um certo número de palavras, as palavras do livro, contextualizando-as antes e depois daquilo que ele escrevia. Né? E a partir dali também nós começamos a ver qual o maior número quais as palavras mais usadas pelos falantes da língua inglesa. A partir das palavras mais usadas, criou-se cursos de idiomas e também se começou a escrever ou a editar textos mais clássicos, por exemplo, Charles Dickens, Contos de Natal, nas 300 palavras mais usadas do idioma, nas 700 mais usadas, nas 1.200 mais usadas, e esses livros podiam ser distribuídos no mundo inteiro para escolas de idiomas ou pessoas que quisessem ler em inglês, mas tivessem um vocabulário reduzido. Então, por ali que nós começamos a trabalhar. Depois a Harper comprou a Collins e eu trabalhei como consultor do que a gente chamava de Task-Based Learning. E no fim desta etapa da minha vida, eles chamavam de Mr. Task-Based Learning, era o senhor Task-Based Learning. Então foi muito interessante porque eu viajava do sul da Argentina a Braga, em Portugal, e muitas vezes atravessava o mundo em cruz, trabalhando com projeto, trabalhando com livro, trabalhando com metodologias, etc. Então aquilo foi muito interessante. Por volta de 99, eu cessei com esse tipo de trabalho. Aí eu trabalhei algum tempo com o que a gente chama de spinning. Então, pois é. Na verdade, quando eu te conheci, eu estava começando a trabalhar. Quer dizer, não, já estava na metade do meu trabalho com spinning. Exatamente, eu trabalhava com isso. Então, praticamente, o spinning, em outras palavras, um político que queria contar a sua história, narrar a sua história. Porque, às vezes, as pessoas associam o spinning, digamos assim, a mentir. Manipular, ou mentir por alguém, ou criar uma história que não é verídica. Na verdade, não é isso. Quer dizer, pode ser isso, mas depende da pessoa que faz. No meu caso, eu não mentiria por alguém, mas o que eu fazia era ouvir a história de alguém e ordenar essa história de acordo com determinadas técnicas, que vai ficar muito mais fácil para que alguém absorvesse aquela história. E se tocasse com ela. Exatamente. A partir daí eu também trabalhei com narrativa empresarial. Então, digamos, uma empresa precisa contar a sua história para os seus empregados. Então, muitas vezes uma história de 100 anos, uma história de 200 anos. E essa história não vai poder ser contada em 5 horas. Ela tem que ser contada em 5 minutos. Então, tens que reordenar, tu tens que criar os caminhos pelos quais essa história vai ser contada, né? Ou pela ocasião dos descobrimentos, a comemoração dos descobrimentos, eu comecei a me envolver com autores e editoras portuguesas. A partir dali, eles me convidaram para vir a São Paulo, e eu fiz em São Paulo um evento de caridade, onde nós nos encontramos. Foi, 2009. 2009, né? Parece que foi ontem, né? E nós nos encontramos, né, naquele evento. Foi meu primeiro evento brasileiro. Eu já tinha alguns autores brasileiros, mas nada que eu tivesse colocado a minha cara em público. E a partir dali eu comecei a trabalhar. Quando, no meu primeiro ano, eu vim ao Brasil incidentalmente. Logicamente, eu mantinha ainda muito do que eu fazia no Reino Unido.
Até que uma amiga comum nossa, a Márcia Luz, né, um dia ela pensou, olha, Ana, tu és responsável por aquilo de Cativas, disse ela, né? Pequeno Príncipe, né? E aí a Márcia disse, olha, Ana, tu tens que ficar no Brasil, nós já tínhamos nossos projetos, e projetos com vários outros autores, etc. Né? E eu fiquei, eu concordei com a Márcia, muitas vezes nas nossas conversas, concordar contigo, dizer, olha, tu estás fazendo, aqui, o Brasil precisa de ti, etc. Né? E eu fiquei, e aí com o passar dos anos, em 2011, 2 anos depois, né, eu tenho a consultoria privada, né, que quer dizer, não se tem estatística para dizer que é a maior, mas é uma das maiores consultorias privadas do mundo, que é muito interessante. Né, e eu lido por ano entre eventos e consultorias mais rápidas e autores que trabalham comigo durante anos, como tu, assim, 3 anos, ou quase 3 anos. Ou, 3 anos não, 3 completos. Anos completos, 3 anos completos. Né, de trabalho. Né. Então, em tudo isso, eu trabalho com cerca de quase 3.000 pessoas ao ano. Nossa, que maravilha. Absolutamente, vamos é uma benção. Explicar para os nossos telespectadores o que um consultor literário faz com o autor, com o escritor. Exatamente. Porque é um trabalho, eu sei o tanto que isso é importante para mim. Exatamente. Na verdade, o que eu posso dizer é que, para cada um desses autores, e é uma coisa que as pessoas acham muito estranha. Dizem, olha, como tu consegues, por exemplo, se tu estás trabalhando com 300 autores, pensar nisso de forma individual? O fato é que eu penso. Tá? Então, eu analiso o caso de cada um, cada autor. A dificuldade de cada um, ou nem você, mesmo né? dificuldades, quer dizer, eu trabalho com autores que dificuldade é... que são best-sellers, né? Dificuldade eles não têm, né? Mas, logicamente, todo ser humano, como tu bem sabes, nós temos os nossos pontos mais fortes, nós temos os nossos pontos mais fracos. Eu não gosto de dizer aquela coisa, tem ponto forte, ponto fraco. Nós temos os mais fortes e os mais fracos. Tá? Então, mesmo um autor que seja best-seller, que seja um gênio da escrita, ele vai ter pontos mais fortes e pontos mais fracos. Tá? Então, por exemplo, com um autor best-seller, o que eu faço é salientar os mais fortes e ou obliterar, enfraquecer os mais fracos. Ou se alguns desses pontos mais fracos precisarem ser trabalhados, então nós trabalhamos este ponto. Então ele vai desenvolver naquela área. Desenvolver naquela área. Mas sempre assim, primeiro eu vejo as necessidades do autor, porque há autores, por exemplo, que trabalham com a minha consultoria simplesmente para o que a gente chama em inglês de bouncing off, que é um sistema assim, quer dizer, tu escreves a tua história e tu tens alguém que vai ouvir, muitas vezes ouvir mesmo, nem ler, vai ouvir a tua história e vai comentá-la. Eu trabalho, por exemplo, com a estruturação de histórias, então uma pessoa vem para mim com uma massa de ideias, e a partir dali eu transformo isso em alguma coisa que seja factível, que tenha começo, meio e fim, logicamente, mas seja factível de publicação, que a gente chama de texto viável para publicação. Não, e é muito entre outras bom, coisas, entre outras coisas. Ele dá muita chicotada nos autores, sabe? Chibatada, chibatada. Olha, daqui a pouco a gente volta. O James vai explicar pra gente, porque ele trabalha com muitos autores de autoajuda, autodesenvolvimento. E ele vai falar pra gente se realmente a autoajuda funciona. Fique ligado, já voltamos.